E aí, galera, no dia de hoje eu quero falar de um assunto muito importante. Hoje tem um vídeo que está viralizando aí de um líder religioso que falou para as pessoas entregarem os seus bens para a igreja, mas é meio contraditório, né? Você vê que a igreja é tão abastada de dinheiro ainda quer mais, então alguma coisa está errada. Mas como é que nós combatemos a mentira ou o falso? Nós combatemos o falso quando nós aprendemos sobre a verdade. Que nem o exemplo que eu sempre uso, a Casa da Moeda, ela não te ensina a reconhecer notas falsas, mas ela te ensina a reconhecer a nota verdadeira. Você aprende sobre a verdadeira, então aprende sobre o verdadeiro. Existe um texto muito conhecido que Jesus ele ensinou no seu tempo que ele passou sobre a terra, está lá em Mateus 6, e o texto que eu quero ler primeiro, para que vocês vejam como base, é que existem dois senhores sobre a terra. Está lá em Mateus 6, versículo 24 e 25. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, e se devotar ao um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções falam que é a Deus e a Mamon. Essa Bíblia aqui eu ganhei da Alessandra, Bíblia antiga, uma Almeida. A Alessandra Oliveira, ela foi fundamental na minha conversão. Essa Bíblia aqui, ela tem quase a época que eu tenho de convertido, né? E ela declarou várias palavras sobre a minha vida, né? Eu sou muito grato a ela, a família dela. E se cumpriram muitas coisas, hein? Do que ela falou. Eu tenho isso guardado na minha memória. Eu tenho certeza que ainda vai cumprir ainda mais. E os pontos aqui que Jesus colocou, que você vai amar a um e aborrecer a outro, né? Você vai deixar o diabo remorcido, né? O diabo vai ficar muito revoltado, Mamon, o Deus da riqueza. Essa é a grande verdade, ele é o Deus da riqueza. Por quê? Porque é aquilo que é aparente, aquilo que é visível, né? E quando você ama ao Senhor, você aborrece ele. E quando você aqui, na segunda parte do texto, fala assim: ou se devotar a um e desprezar o outro. Quando você se devota a um santo, a uma imagem, a uma idolatria, a algo material, pode ser dinheiro, pode ser várias coisas, você vai fazer o quê? Vai desprezar o outro. Você automaticamente vai desprezar a Deus, né? E esses são os dois senhores. O mal da humanidade, a palavra de Deus diz assim que o mal da terra está no amor ao dinheiro, a raiz do mal. Então a gente tem que entender que se isso é um mal que nos sobrevém, nós precisamos nos policiar com isso. E olha que ele vem falando desse texto, ele não vem aqui só falando isoladamente aqui dessa história dos dois senhores. Se a gente ler lá no versículo 19, diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e aonde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ah, não pode ter dinheiro, então, pelo texto aqui eu não posso ter dinheiro, né? Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Não, você pode, mas o propósito que está errado. Se o dinheiro que você tem gera o seu legado, se o seu legado é o que você deixa nas pessoas, não é o que você deixa para as pessoas. O que você deixa para as pessoas é uma herança. Simplesmente isso. Então, às vezes a herança, quem deixou a herança não deixou de bom agrado, sabia? Eu já conheci pessoas que não deixou legado. Como que é isso? Eu vou explicar. Você tem riquezas e não desfruta com a sua família, não traz segurança, não traz conforto para a sua família. É um miserável. Não consegue tirar um dia de lazer, não consegue viajar, tendo dinheiro de sobra para fazer isso. Aí quando a pessoa morre, ela deixa a herança, né? A herança ela é obrigada a ir para os seus tutores ali, né? No caso, mas às vezes não está no coração da pessoa. Por quê? Porque ele não gerou legado sobre isso. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Se você tem dinheiro, se você tem bens, se você tem riquezas, o propósito disso tem que ser para benefício da sua casa, da sua família. Primeira coisa que você precisa aprender é isso. Valorize o legado que você vai deixar sobre os seus filhos. Que o dinheiro não é tudo.
né? Que ter tempo com a família é muito melhor. Aproveite o tempo com a sua família, aproveite. É muito melhor você não ter bem nenhum, e o bem que você tem, os bens que você tem, você gasta tudo em benefício do seu próximo. É muito melhor você chegar e falar, não, vamos desfrutar, vamos ajudar quem precisa. Olha, Deus está ministrando meu coração para fazer tal coisa, tal ação, tal mobilização, então faça. Então, isso sim é não colocar o seu coração nisso. Existem várias passagens na Bíblia que mostram os dois pontos. O primeiro ponto é Judas, que andou, ele chamou Jesus de mestre. Só que quando ele viu uma mulher quebrando um vidro com um perfume muito caro sobre os seus pés, aí ele falou assim, olha aí, por que não quebrou, por que não pegou esse vaso, vendeu e dividiu o dinheiro para os pobres? O entendimento dele não era os pobres, o entendimento dele era, o dinheiro vai estar sob o meu controle, porque ele era o cara que cuidava do dinheiro. Você é o cara que cuida do seu dinheiro. Deus, ele tem controle sobre tudo? Tem quando dão para ele. Porque ele deixou o governo sobre a terra, né, para os homens. Agora, se os homens quiserem governar, sem Deus ele governa. Esse é o problema. Então, quando você vê, parece uma injustiça, né? O cara cristão falando umas coisas dessas, você fica assim, ó. Né? Mas só que Deus entregou o governo. Então, o cara vai fazer o que ele quiser, o que ele achar. Vai ter o juízo, isso é Deus e ele. Não cabe a nós julgar. Mas cabe a você entender a verdade, né? Saiba usar aquilo que você tem de renda. Deus vai te dar sabedoria e estratégia para você utilizar de forma correta, de forma lícita, né? Aquilo que você tem, tanto para benefício da sua casa, como para benefício daqueles que estão à sua volta. Porque o amor não é bajular, o amor não é agradar do jeito que a pessoa quiser, mas é do jeito que a pessoa precisa, da forma que ela precisa. Aquela mulher, ela tinha aquele vaso caro, mas ela quebrou, né? E o que ela precisava naquele momento era verdadeiramente, o que ela precisava naquele momento era verdadeiramente declarar para o Senhor que o coração dela estava totalmente voltado, né? Eu não vou falar sobre isso agora, mas simbolicamente aquele vaso que ela entregou ali, ela estava entregando a sua vida praticamente ali nos pés do Senhor Jesus. Porque as mulheres puras, o que elas faziam? As mulheres, elas guardavam esse incenso para quebrar e se perfumar na noite de núpcias. Elas eram puras, eram virgens, né? E elas guardavam aquilo, e quando elas se casavam, elas quebravam e usavam aquele perfume na noite de núpcias. Então ela quebrou toda a reserva dela, tudo aquilo que ela tinha de precioso para ela, porque para uma mulher, né, pelo menos é o que nós entendemos, que as mulheres querem se casar ainda, para uma mulher que quer uma vida, ter uma família, viver uma vida feliz na sua casa, ela entregou tudo aquele sonho aos pés do Senhor. Então por isso que a palavra fala que esse gesto que ela fez, aí Jesus falou assim, e pobres sempre terão. Falou assim, por que não pegou esse vaso, vendeu e deu dinheiro para os pobres? Ele falou assim, ó, pobres sempre existirão os pobres. Mas o ato dessa mulher vai perpetuar por toda a eternidade. Ou seja, ela gerou algo para a eternidade. Então gere algo para a eternidade. Não tem como você servir esses dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir as riquezas, né? Não tem como você ficar, eu sou mais ou menos bom. Ou você vai servir a um ou outro. Como é que eu balanceio isso? Coloque em Deus tudo aquilo que você tem e fala, Senhor, eu quero aqui em primeiro lugar honrar a minha casa, a minha família, aqueles que estão próximos de mim e honrar o teu nome. Como eu devo administrar isso? E você pega e administra. Entendeu? Então é simples assim. Deus vai te dando direções de como você fazer para não ter desperdício. Porque Deus não aceita o desperdício. Ele não aceita o desperdício. Então viva dessa forma. Se você viver balançado entre um pé e outro, você vai ver como a história de Sansão. Sansão viveu dessa forma. Ele viveu perigosamente. Como? Sansão, ele andava nos lugares que não era para ele andar. Andava desafiando. Ou seja, ele estava servindo não a vontade de Deus que tinha colocado para ele, tá? Assim, vindo a vontade dele. E o que aconteceu? Ele acabou virando prisioneiro dos filisteus. Em vez de libertar o povo de Israel, ele acabou virando prisioneiro. Então, se você se o dinheiro é o teu senhor, você vai virar prisioneiro do dinheiro. Aí você vai matar por dinheiro, você vai se separar por causa de dinheiro, você vai brigar por causa de dinheiro, você vai ter confusão por causa de dinheiro, você não vai ter alegrias na sua família por causa do dinheiro. O dinheiro traz tudo isso. Porque você vira prisioneiro dele. O mesmo dinheiro que traz uma esposa para você, porque às vezes as pessoas vêm por ganância no casamento,
esse mesmo dinheiro vai fazer com que a sua vida seja destruída nisso. O vídeo ficou longo, mas eu tenho certeza que esclareceu muita coisa na sua vida, né? Aproveite a sua família, ame mais as pessoas, gere um legado sobre as pessoas que estão à sua volta. Dinheiro só serve para duas coisas, para pagar e dar troco. Só isso. Fechou? Espero que você tenha curtido. O vídeo ficou longo, mas ele tem que ser longo mesmo. É para que você entenda. As referências estão lá em Mateus 6, né? Você lê lá. Se você ler mais para frente, olha só, eu vou ler. Você vai entender algo aqui, ó. Mateus 26, versículo 25. Eu vou ler rapidinho, ó. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais, olha só, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves no céu? Olha só. E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar algum côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar alguma coisa com o dinheiro que você tem? Não. E por que andais ansiosos quanto ao que o seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha só como isso é forte, meu, é muito forte. Então entenda que a vontade de Deus sobre a sua vida, ela é boa, é perfeita e agradável. Então descubra mais sobre Deus, estude mais sobre o Senhor. E você vai ter dinheiro e não vai ser governado pelo dinheiro. Você vai ter dinheiro e não vai ser escravo dele. Aprenda sobre isso. Se você curtiu aí, compartilhe esse vídeo, passe para os seus amigos e vamos que Deus é bom demais, demais, demais.